Mãe Fabiana é uma estudiosa das religiões, ou seja, ela é do nosso time, né, Pai Oxóssi do conhecimento, assim, na veia, né? Uhum. Apaixonada por filosofia da religião, estudo da religião. Ela escolheu ser sacerdotisa da Umbanda. Ela caminha nesse caminho porque, como ela diz, eu sou Umbanda. E também é um fenômeno de mídia, né? Ela não tem medo, ela não esconde conhecimento e sempre traz para a gente uma delícia. Ela nos falou sobre as mães orixás guardiãs. Você vai ter que procurar esse vídeo aqui no nosso IGTV, porque é uma aula. Tem também no canal dela no YouTube e no IGTV da Mãe Fabiana. Agora, se você entrar no IGTV da Mãe Fabiana, se prepara. Você não vai sair. Porque pelo menos umas 10 mil coisas você vai querer fazer. Entendeu? A gente fica quase louco lá dentro. Então, essa pessoa que tem grande conhecimento é um ser humano fantástico. E não rasgando seda, mas ela sabe que eu acho ela uma mulher fantástica, porque ela traz esse feminino sagrado e o feminino não sagrado, o feminino humano. Ó, mulherada, vamos acordar, né? Vamos se gostar, vamos se amar, vamos levantar a cabeça. Perrengue, todo mundo passa, né? A gente respira, sacode a poeira e levanta. Então seja bem-vinda, Fabiana. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Oh, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, com essa apresentação, olha, você me empoderou. Linda. Então, é isso mesmo. Eu estou aqui, a gente já conversou um pouquinho sobre o sagrado, né, dessas mães orixás no seu lado guardião, né, no seu lado guardiã, né, dessas mães orixás. E hoje a gente está numa proposta de falar um pouquinho aí, né, destes pais orixás, né, desse lado guardião dos pais orixás. Acho que para a gente começar, é importante que a gente entenda isso, é muito claro, né? Quando eu falo um pai orixá ou uma mãe orixá, a gente, claro que está falando de divindade, e a gente, imediatamente, a gente traz para uma realidade humana, que a gente entende. Um pai, um homem mais velho, mais sábio, que protege, uma mãe, mulher mais velha, que me gerou, que me nutre, que me educa. Então a gente traz para essa nossa realidade. Mas é importante a gente entender que orixá não é nem masculino nem feminino, né? Não existe essa categoria. A gente categoriza sim, mas o nosso entendimento deveria ser polaridades opostas. Polaridades opostas complementares. Então, acho que para a gente começar é importante, porque a gente vai falar aqui dos pais orixás, do lado guardião dos pais orixás, mas assim como a gente falou das mães orixás, é importante a gente entender que eu, mulher, também tenho a vibração dos pais orixás. A irradiação destes pais orixás, ele não vibra só no homem. Quando a gente fala de sagrado feminino, a gente não está falando só de mulher. Quando a gente fala de sagrado masculino, a gente não está falando só de homem. A gente precisa entender que se a polaridade, né, se esses dois lados, né, do universo existem fora da gente, claro que existem dentro. Então, claro que eu sendo, né, biologicamente, né, o meu sexo é feminino, não significa que a gente não tenha, que eu não tenha, que você não tenha ânimos e ânima, né? Um lado feminino e um lado masculino. Então a gente está aqui para falar do lado guardião dos pais orixás, mas é entendendo, claro, né? Tirando esse conceito humano, superficial, de que eu vou falar de um orixá que era um príncipe, que era um rei, que era um guerreiro, que um dia teve uma história, casou, nasceu, teve filho, traiu, brigou, morreu, virou orixá. Não, a gente não está aqui para isso, né? Hoje não é aula de mitologia, entenderam? Nós vamos falar de energia. É isso. Apesar da gente compreender que a mitologia era uma forma lá atrás, né, dos nossos ancestrais, na época onde não havia uma escrita, a mitologia é a forma da gente explicar a energia de forma oral, através de historinha, mas a gente precisa deixar isso bem claro, né, que a gente não está falando de um ser humano que se divinizou e virou orixá. Aqui, isso é a linha que eu sigo, eu falo de energia. Eu sempre estou falando de energia e radiação divina, né? Muito bem, vamos lá então. Acho que é legal a gente começar
entendendo uma coisa. Quando a gente fala dessa força masculina da criação, quando a gente fala da força feminina da criação, a gente está querendo dizer gerar, nutrir, sustentar, né? Basicamente é isso. Quando a gente fala da força masculina, né, eu estou generalizando, mas quando a gente fala da força masculina da criação, a gente fala de proteger o que está sendo gerado, proteger quem está gerando, proteger a geração, proteger, dar sustentação para que possa ser gerado, para que possa ser nutrido, para que possa ser alimentado, para que possa crescer, para que possa florescer, para que possa multiplicar. Então, é uma força complementar. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é de que, basicamente, todos os pais orixás são guardiões e protetores. Porque se eles têm uma polaridade masculina nesse sagrado masculino da criação, claro que eles são protetores. E aí aqui a gente não está querendo puxar a sardinha, não, porque a mulher é mais importante, porque ela gera, por ela nutre. Não, aqui a gente está querendo, né, falar de energia. Né? A gente não está aqui puxar sardinha para gente, não está aqui. A gente só está querendo dizer que é muito importante gerar. Tudo no universo foi gerado. E a força da geração não é Iemanjá, mas é a força Olokun, a mãe geradora, o ventre gerador. Mas se não houver uma proteção, se não houver uma guarda, aquilo pode morrer, aquilo pode se degenerar, aquilo pode se desequilibrar, né? O que foi gerado precisa, é como se fosse uma base, é como se fosse em volta uma proteção, para que o que foi gerado, seja uma partícula, uma bactéria, uma energia, um planeta, um sistema solar, tenha uma proteção em volta. Então é dessa força que eu vou falar hoje, que é a força, né, que dentro da Umbanda a gente nomeia os pais orixás. Eu acho que a gente precisa começar aí com a força de pai, Oxalá, talvez um dos mais conhecidos. Eu falo que ele é pop, ele é igual Ogum. Ogum e Oxalá são pop, né? É top das galáxias. Todo mundo, até quem não é, sabe quem é, né? Até quem não é do babado, sabe quem é. Quando a gente fala de Oxalá, a gente pensa muito em Jesus, mas é importante a gente deixar claro que não é Jesus. Há um sincretismo, né, para a gente poder entender que força que é essa, mas Oxalá é Oxalá, Jesus é Jesus, Oxalá tem um culto, Jesus tem outro, enfim. Mas é para a gente poder aqui, já que a gente está na nossa cultura aqui católica, né, para a gente poder, em cristã católica, para a gente poder entender. Então, Oxalá, quando a gente faz esse paralelo com Jesus, a gente já imagina, né, uma coisa mais calma, porque é amor. Né? Eu acho muito engraçado, porque a gente fala assim, nossa, Jesus é sincretizado com Oxalá, mas se eu tivesse que dizer quem é realmente Jesus, eu ia dizer que ele era um filho de Oxum com Oxalá. Ele é muito amor. Ele é um Oxalá entrecruzado com Oxum. Porque Jesus é amor, né? Enfim, não é só um Oxalá, ele é muito, quase um filho de Oxum. Mas enfim. Então, é verdade. Oxalá, não é? Ele é amor. Ele não é a fé pura. Ele é o amor fluindo no caminho da fé. No Oriente, Kuan Yin é a misericórdia, filha da luz com o amor. É a mesma coisa. É isso. Então, assim, a gente aqui vai falar, puxa, mas Jesus, que é homem, está sincretizado com a mãe Oxum, então. Aí a gente está já querendo, né, colocar dentro da nossa caixinha. A gente está falando de energia, de novo. Não é dentro de uma caixinha, é energia. Pronto. Então, quando a gente fala de Oxalá, a gente está falando de fé. Começa por aí, fé. Né? E fé no sentido de espiritualidade, nem no sentido de religião. É fé no sentido de realmente de espiritualidade, de uma conexão com essa espiritualidade maior, uma conexão comigo, com a minha centelha, com a minha essência divina espiritual, né? Com o meu campo de energia. Então, Oxalá é aquele que todos nós que estamos aqui, muito provavelmente, nos interessamos por espiritualidade, senão ninguém estava nem assistindo, né? Então, se você está aqui assistindo, é porque você pulsa espiritualidade. Esoterismo, misticismo, religiosidade, espiritualidade, dê o nome que quiser, né? Você se interessa. Quem se interessa
tem essa chama, né, de Oxalá no coração. Então a gente vai entender que nesse campo ele é a paz, ele é a mansidão, ele é a reflexão, ele é, né, a esperança. Mas quando a gente vai falar do lado guardião, né, de Pai Oxalá, a gente vai entender que é aquele momento onde a gente guerreia pela paz, porque existe isso, né? Existem os guerreiros da paz. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de um guerreiro. Oxalá não é o que pega em armas. Oxalá é aquela figura, né, que ele está a força guardiã da espiritualidade. A força que protege a nossa esperança, que protege a nossa fé. E quando a gente fala de fé, a gente não vai falar só de fé religiosa, né? Vamos pensar maior. Acreditar na vida, acreditar na gente, acreditar no amor, acreditar na família, acreditar. Hoje uma amiga minha falou assim, puxa, Deus até que tentou, mas a humanidade não deu certo. Eu falei, como não? Eu falei, como não? Como você tem coragem de falar isso? Ela, não, a humanidade está perdida. Eu falei, não, não perca a sua fé, minha amiga. Falei para ela, você está precisando muito de Oxalá na sua vida. Como assim perder a fé na humanidade? Né? Então, Oxalá, ele nos protege, né? E acho que muito de dentro para fora é esse protetor, essa força guardiã que protege a nossa fé, que não nos deixa cair Porque assim, né? O último que morre é a esperança. A esperança é a última que morre. Às vezes o amor acaba, às vezes a força acaba, às vezes, né, a família acaba, às vezes o dinheiro acaba, a prosperidade acaba. Mas se você perder a esperança, acabou. Acabou. Dá um tiro na cabeça porque você não acredita em mais nada. Então, Oxalá, ele vem como esse guardião para não permitir que a gente perca essa fé, para que a gente não perca a esperança, para que quando a gente estiver no fundo do poço, você olhe lá longe e você fala, nossa, acho que eu estou vendo uma luzinha, assim parece um fósforo a 1 quilômetro. Esse é Oxalá, porque ele guarda a nossa fé, ele guarda a nossa esperança. Né? E claro, vai nos guardar, né? Para que a gente não tenha um descaminho aí religioso, que tem muito por aí, né? Enfim, mas é principalmente o guardião da fé, é o guardião da esperança, e não é da religião, né? Ele guarda, porque assim, a nossa via de evolução principal aqui na Terra é o campo da consciência. O ser humano evolui de várias formas, mas o caminho é a consciência. E quem rege a consciência é Oxalá, esse despertar da consciência. Então é ele que protege esse despertar da nossa consciência, que é através de um caminho de reconexão com quem a gente é. Então ele é esse o protetor. Então a gente imagina ele, velhinho, encurvadinho, fofinho, calminho, mas ele é uma força absoluta, que é aquele que não permite que a esperança morra, não permite, porque sempre tem uma esperança, sempre tem. Eu diria que a esperança nunca morre, eu diria que ela não é a última que morre, eu diria que ela nunca morre, porque existe Oxalá nas nossas vidas e ele nunca deixa a esperança morrer. Então a gente começou com Oxalá. Mãe, para o pessoal que gosta assim de uma dica prática, assim, daria, por exemplo, para sintonizar com esse lado guardião do Oxalá, quando a gente está lá, como tu diz, no fundo do poço, não está vendo nada no final do túnel, sequer vê o túnel, uma vela branca, um quartzo transparente, quem sabe, assim, uma oração de fé? É isso. Claro, sempre uma vela branca, porque isso, uma vela branca, porque a gente está falando de luz, esperança, né? O cristal, o que ele representa? Vamos pegar o cristal transparente. Ele representa em Oxalá que é assim, quando tudo está nublado, quando tudo está, né? Quando está tudo enturvado, eu não consigo enxergar. O cristal é como se ele abrisse um caminho transparente para eu não perder a esperança. Legal. E eu gosto muito, né? Isso é uma coisa que eu faço muito. Quando eu quero uma energia, eu trabalho com Japamala, né? Os 108 contas. Então eu pego as 108 contas e aí eu vou. Por exemplo, eu preciso da força de Oxalá.
Oxalá, Oxalá, Oxalá. Eu falo 108 vezes, mentalizando. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o universo. Então eu estou precisando de esperança. Parece que não tem mais jeito, parece que acabou. Eu não acredito mais, não tem mais solução. Não tem mais solução, então é Oxalá. Acende uma velinha, se você tiver um cristal transparente. Mas a palavra tem poder, o verbo, né? E quando a gente fala Oxalá, a gente está falando, né, o verbo. Eu estou trazendo essa energia para mim. Então, eu faço isso quando eu preciso. A cada vez que tu abre a boca, eu fico pensando quantas encarnações a gente tomou mantra, Com certeza. É... é isso. Gente, vamos lá. Continua. Vamos lá. Oxumaré. Oxumaré. Ai, quando eu falo de Oxumaré, até me tremo toda pelo escândalo. O pessoal fala muito pouco. Cara, Oxumaré, porque o pessoal fala muito pouco dele. E ele é maravilhoso. Pois é, e eu fui falar de Oxumaré e eu virei um meme há 2 anos atrás. Como Oxumaré do cemitério, meu Deus, não existe, sua louca. Aí eu falo assim, ó, o Oxumaré é meu, incorpora em mim. Então, eu que sei se ele existe ou se ele não existe. Fique com o seu Oxumaré e me deixe com o meu, né? Mas enfim. Como existe Oxumaré no cemitério. Opa, todos os orixás. Tem 7 linhas. Todos os orixás estão em... Vamos lá, do início. Orixá é irradiação divina, é Deus. Existe algum lugar que não tenha Deus? Se é um mistério de Deus, o amor está em todos os lugares. A fé está em todos os lugares. A lei está em todos os lugares. Então eu tenho Ogum em todos os lugares, Oxum em todos os lugares, Oxalá em todos os lugares. Então tem sim todos os orixás dentro do cemitério. Não tem na mitologia, na Go, Yorubá, do Candomblé, que não é Umbanda. Desculpa, não é Umbanda. Né? Ok. Oxumaré. Amo Oxumaré. Tenho um amor incrível, assim. A gente chama todos os orixás, mas existem alguns que são muito especiais na vida da gente, né? Então eu diria que Oxumaré é um desses orixás muito especiais, né, que eu tenho aqui comigo com muito carinho. Oxumaré, ele tá na linha do amor. Então ele as pessoas falam muita coisa, quando tem coragem de falar, e ele é 6 meses homem, 6 meses mulher, e aí vem de novo, como assim 6 meses ou 6 anos? Ele é homossexual, por aí, a gente está falando de uma força divina. A gente não está falando de desejo, a gente não está falando de corpo, a gente não está falando de nada disso. Começa por aí. Então, vamos tirar tudo isso e vamos ter. Ok, ele é uma força, uma irradiação divina que pulsa no amor. Ele pulsa no amor. Né? Então, se a gente tem Mãe Oxum irradiando esse amor, né, e dando colo pra gente, curando as nossas feridas, a gente tem o guardião do amor. Porque às vezes o amor machuca, intoxica, envenena, destrói. Este amor não é um amor bom, não é um amor saudável, não é um amor construtivo, mas ele existe. Né? É o amor que adoeceu. E às vezes ele vira inveja, às vezes ele vira ódio, às vezes ele vira ciúme, às vezes ele vira depressão, ele vira um monte de coisa. É o mesmo amor nas suas muitas faces. Quando adoece, quando degenera, quando deturpa, né? Quando enfraquece. Então, se a gente tem os pais orixás como forças guardiãs, a gente tem o Oxumaré exatamente neste momento. É aquele amor que adoeceu. Aquele amor que muitas vezes não tem mais cura, que já está ali numa, como é que a gente fala? Já está com morte cerebral, sabe? Só está vivendo de aparelho. Aquele amor que está me destruindo, né? Que eu estou me machucando, me chicoteando, me diminuindo, perdendo a minha autoestima. E não é só o amor conjugal, existe o amor filial que acontece isso. Mães sendo destruídas por filhos, né, pelas atitudes impensadas dos filhos, amigos queridos que de alguma forma se machucam, né, todas as formas de amor, inclusive e principalmente o amor próprio. Aquele momento onde eu viro a minha maior sabotadora,
em que o meu amor próprio vira um ódio e eu me destruo. Então, precisa de uma força guardiã. Quem guarda o amor, para que Mãe Oxum possa irradiá-lo, para que Mãe Oxum possa nos curar, para que Mãe Oxum possa espalhar essa doçura no mundo, essa graciosidade no mundo, eu preciso de Pai Oxumaré. Eu preciso dele para proteger. Porque o amor que morreu, morreu, acabou. O amor que está envenenado, Pai Oxumaré, ele vai tentar resgatar, mas se não dá, não dá, segue, continua, vai. Né? Então, Pai Oxumaré, então a gente tem até essa questão, né, do Pai Oxumaré, ele tem como um dos símbolos muito fortes o arco-íris, porque é aquele que guarda o colorido do mundo. Porque quando a gente chama, o mundo tá colorido, né? Ele guarda isso, mas principalmente o seu lado cobra, serpente cobra. Por quê? Porque assim, aquilo que me faz mal, aquilo que não tá bom, precisa morrer, eu preciso trocar de pele. Esse relacionamento não tá bom, essa vida não tá boa, a minha autoestima, eu preciso trocar de pele, eu preciso, já tá morto, né? Tá ruim, eu não caibo mais aqui dentro. Então esse é Pai Oxumaré, ele é aquele que guarda quando o meu amor tá um pouquinho doente, Mãe Oxum vai lá e coloca um band-aid, passa um mertiolate, Mãe Oxum dá, né, uma melhoradinha, passa ali, né, um elixir, um ectoplasma, né, enfim. Mas às vezes a doença é mais forte, mais profunda. Aí é este guardião que vai guardar esse amor, né? Que está doente, que está destruindo, que está sabotando, que está envenenado, que está, enfim, né? Então precisa de uma força guardiã. Posso falar Precisa uma de uma coisa, mãe? força. Fale. Tem um momento que, para mim, é muito marcante de Pai Oxumaré na vida das pessoas, quando a pessoa tem a bênção de ter esse momento. Tem gente que passa por uma encarnação e não tem, que é o que a gente chama de sair do armário. Por exemplo, assim, sair do armário como umbandista, sair do armário como bruxo ou bruxa, se assumir espiritualista, Sim. é você poder botar a sua essência para fora, tirando aquela casca de autodefesa ou de Perfeito. criação de vida, Perfeito. porque você tem que expressar a si mesmo e ele vem guardar esse amor próprio gigantesco, assim, né? Eu acho que ele está muito ao lado da Mãe Oxum, inclusive nas constelações familiares, deixando muito claro que a gente não pode ficar naquela coisinha assim, porque tem coisas que já não te servem mais. E às vezes a família da alma, ou a família drag, ou a família. É a tua família. E aí o Pai Oxumaré vem rompendo, né? Era só isso que eu queria. É a renovação. A gente fala que Isso. ele é a renovação. É esse fôlego, né, de você falar, ufa, eu posso ser eu. Ele protege o meu amor à sexualidade, o meu amor à religião, o meu amor às práticas magísticas, né? Então essa renovação, é esse fôlego, quando você está quase se afogando, quando você vem e fala, ufa, tô viva, né? Isso. É isso, eu tô viva, posso ser eu. Eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais me afogar. Eu posso viver, não sobreviver, viver, que é bem diferente. Né? É isso. Qual o lugar sagrado? Uma coisa que é muito difícil para algumas pessoas entenderem, qual o lugar de imantação? Qual o lugar sagrado de Pai Oxumaré? Então, foi o que a gente falou, ele é muito próximo a Mãe Oxum. Então, a gente tem Mãe Oxum na cachoeira, e a gente tem um pedaço logo depois da cachoeira que tem as espuminhas da cachoeira. E ali, quando o sol bate, a bruma. Quando o sol bate, ali faz arco-íris. Não é? Ali a gente vê o arco-íris. Então, não é diretamente na cachoeira, é um pouco depois, mas é do ladinho ali, né? Entendeu? Normalmente é onde ainda tá molhadinho essa bruma, você tá sentindo um pouco ali a água da cachoeira, então é na beira do rio, um pouquinho depois da cachoeira, né? Se você faz a oferenda de Oxum bem próximo da cachoeira, um passo depois, né, grudadinho ali, é Pai Oxumaré. Perfeito. Legal. Bora lá, vamos lá.
Oxóssi. Oxóssi é bem conhecido, é um pai caçador, então ele também é pop, talvez ele não seja tão pop que nem Ogum e Ogum. Oxalá, mas ele está em terceiro lugar ali no Hit Parade, com certeza. E então ele tem essa força caçadora, né, num sentido de muito uma figura masculina. A figura masculina é aquele que sai de casa e vai buscar o sustento. Ele vai buscar a manutenção, né? O sustento da família. Então ele sai, ele vai, ele busca, ele traz, né? É muito engraçado porque a gente vê um movimento muito masculino e feminino. Pai Oxóssi é o que sai, busca a presa, o peixe, a ave, enfim, ele traz a comida e ele traz ela crua e ele entrega para a força feminina. A força feminina transmuta daquela carne que acabou de ser abatida e que está crua e que está com pelo e que está com pena, né? Que é o que traz o bruto. A força feminina é aquela que limpa, que corta, que cozinha, que tempera e que transforma algo que era absolutamente não possível de comer, incomível, transforma numa refeição maravilhosa. Essa é a força da transmutação feminina, né? Que a gente, por pior que seja a situação, a mulher ela tem isso, ela tenta transformar em algo mais suave, em algo mais doce, em algo mais aceitável. Ela é moderadora, Ó, ela né? tá falando de energia, vamos lembrar disso, que aqui em casa é exatamente. Isso! Gente, eu estou falando dos arquétipos. Estou falando dos arquétipos. O arquétipo do homem que sustenta e protege, o arquétipo da mulher que gera, nutre. Né? Então, eu estou falando aqui de arquétipo. Não estou falando exatamente da sua realidade dentro da sua casa, você onde estiver. Meu marido cozinha Tá ótimo, mas é isso mesmo. Quem diz que Oxóssi não cozinha? Cozinha, todo mundo cozinha. Todos os orixás fazem tudo nessa vida. Sim, tem que cozinhar sim. Muito bem. Então, quando a gente vê Oxóssi, quando a gente tem essa figuração do caçador, é muito forte, porque assim, qualquer pessoa pode caçar? Não. Se você sair por aí, você vai caçar? Não. Só se você der muita sorte, você vai conseguir topar aí, mas veja, se der um arco e flecha na sua mão, se der um rifle na sua mão, se der uma lança na sua mão, se me der uma armadilha, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque a gente precisa saber, aprender, ter a técnica, a capacidade. Então a gente está falando de algo que está aqui, né? Porque o ser humano, o grande diferencial do ser humano para o animal é que a gente tem técnica. A gente não tem pelo, a gente não tem garra, a gente não tem um monte de coisa que o instinto da natureza nos deu. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um cérebro, uma estrutura mental que nos faça termos técnicas, habilidades. Né? Então, Pai Oxóssi, a gente está falando de mente, de racional, de lógica, de estrutura de pensamento, de estratégia. Né? E aqui a gente, por isso que eu falei, aqui é uma força bem masculina mesmo, né? Que a gente encontra, até porque a gente fala, né, que o pensamento masculino ele é muito assim, ele é muito lógico, ele é muito cartesiano, ele é muito direto, ele é muito focado, né? Isso é uma característica realmente do cérebro masculino, na sua maioria, né? Então a gente está falando aqui do pensamento, a gente está falando aqui desse raciocínio, que é muito importante. É muito importante. É através da mente, e eu não estou nem falando de cérebro, é através da mente que a gente tem a possibilidade de se afastar, olhar, perceber, analisar, decidir, escolher e agir. Então, isso é muito importante, porque quando a gente não tem aqui, a gente vira por instinto. E no instinto, as coisas normalmente não funcionam muito bem. Né? Então a gente precisa dessa capacidade de discernir certo e errado, de tomar as melhores decisões, de poder olhar para dentro da gente. Então toda essa capacidade, né, de pensar, é preciso uma força que guarde. A gente tem aí o Oxóssi nesse sentido. Né? Ele não só nos ajuda a ter toda essa força mental, mas é ele que está me protegendo de que
eu realmente não caia nas armadilhas da minha própria mente. E que são muitas. As armadilhas da minha mente. E aí são ciclos de pensamentos negativos, eu usar a minha cabeça para coisas não muito legais, sabe? Por exemplo, eu usar a minha mente para ter comentários críticos contra as outras pessoas, julgamentos críticos contra as outras pessoas, montar e arquitetar uma mentira, montar e arquitetar algo que eu possa prejudicar alguém. Então, Pai Oxóssi, ele entra muito aí, né, cuidando para que eu não me passe a perna, né, nesse campo mental. Para que essa força guardiã, é muito importante essa nossa capacidade, né, de a gente ter uma mente que observa, analisa e escolhe. Então, o Pai Oxóssi, ele vem muito nessa força. A gente pode dizer que ele também protege a prosperidade, né? Porque a gente sabe que ele protege muito a nossa prosperidade, porque se ele é o que vai buscar a comida significa prosperidade, sempre, né? Enfim, mas eu gosto muito de Pai Oxóssi nesse sentido, porque ele faz, como guardião, ele faz com que ele aguça a nossa mente, né? Ele aguça o nosso raciocínio, o nosso pensamento, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então ele está protegendo a gente, eu digo da gente mesmo, né? Porque eu acho que o maior inimigo que existe, eu sempre falo, né? Não tem inimigo melhor para me atacar do que eu mesma, que me conheço, que sei meus pontos fracos. Então eu sou a melhor sabotadora, a melhor assassina, a melhor ladra que eu posso ter de mim mesma. Eu sou, entendeu? Então o Oxóssi tem essa força muito forte de guardião. Perfeito, perfeito. Gente, Oxóssi, tudo que é verde, tudo que é mata, tudo que é erva, vocês podem usar para sintonizar com ele, né? Isso é só uma dicasinha. Quer saber mais? Vai ter que entrar num Banda Mix. Isso. Ela fala hoje disso. É verdade. Vamos lá. Continuando. A gente agora vai para Pai Xangô. Pai Xangô também é bem conhecido, né? Pai Xangô é o pai da justiça, e todo mundo que quer justiça pede justiça para Pai Xangô, mas as pessoas pensam muito em justiça assim, né? Puxa vida, essa pessoa está me prejudicando, Pai Xangô precisa me ajudar porque ela está me prejudicando, essa pessoa está sendo falsa, essa pessoa quer passar a perna em mim, eu estou passando por um processo judicial, fórum, audiência, né? Então as pessoas pensam logo em justiça nesse sentido, né? Ah, eu estou sofrendo uma injustiça, começa por aí, né? Então assim, a minha visão de Pai Xangô primeiro, né? Eu não acredito muito na palavra injustiça. Eu acho que tudo que acontece, né? Injustiça começa de eu dizer, então, Deus deu uma piscadinha, não olhou, foi no banheiro e uma injustiça aconteceu. Porque o que é justiça? Cada um recebe o que merece. Ponto. É o equilíbrio. Se eu dou muito, eu recebo muito. Se eu dou pouco, eu recebo pouco. O que eu dou, eu recebo. Então, se isso é uma lei do universo, ação e reação, como é que eu vou dizer que uma lei de Deus falhou? Eu estou sofrendo uma injustiça. Como assim? A lei de Deus falhou? Né? Então, por isso que eu tenho um pouco de... Eu não gosto de falar que ele luta contra as injustiças. Não, não é assim que eu penso. Eu penso muito no equilíbrio. Né? Pai Xangô, ele dando o equilíbrio do universo. Ele é o guarda. Equilíbrio se você deu demais, Pai Xangô é aquele que garante que você receba na mesma medida da sua intenção, do seu pensamento, do seu sentimento, da sua ação, da sua fala. Porque ele analisa tudo. Então, ele é o guardião do equilíbrio do universo. Tudo tem uma ação e uma reação. A gente normalmente só consegue estar e olhar a ação. A gente não consegue controlar a reação e nem avaliar essa reação. Quando eu falo tem uma injustiça, eu falo, opa, eu posso dizer, eu estou sofrendo uma injustiça perante os meus olhos, que são limitadas, que são humanos e encarnados, e nada sei eu do mundo. Eu não sei
nessa injustiça que eu acho que estou sofrendo? O que eu fiz no meu passado kármico? O que eu posso ter feito? Eu não sei o que está planejado para mim. Porque às vezes eu acho que eu estou sofrendo um problema horrível e lá na frente eu falo, gente, que bênção que foi isso na minha vida. Sim. Não é? Então, assim, eu estou Sim. vivendo algo que é bom, é ruim, mas que é algo que vai virar bom e Deus está mandando e eu ainda estou blasfemando e dizendo, eu estou sofrendo injustiça, meu Deus, sou injustiçada. Então, para mim, eu não penso na palavra justiça quando eu falo do guardião Xangô. Eu falo o equilíbrio. É aquele que garante que a balança divina esteja sempre equilibrada, esteja sempre na mesma medida. Ele é muito estruturador, né, mãe? Sim. Extremamente estruturador. Quando a gente está desestruturado, eu ia te perguntar isso. Fogo ou pedra? Então, a gente vai entender que é o fogo da vida. Ele é o fogo do Sol. O planeta só tem vida. O nosso planeta só tem vida porque temos a temperatura exata, a distância exata do Sol. Então, é a temperatura que garante a vida. A água no seu estado sólido, líquido e gasoso, o carbono na quantidade certa, tudo isso é por causa do Sol. A posição que a gente está exatamente do Sol. Então, sim, ele é o Sol, mas ele tem a força, né, da pedra. Por que a gente vai chamar a força da pedra? Porque, na verdade, a força da pedra é de Oxum. Os minerais são de Oxum. Né? Por isso que até nos mitos eles são casados. A gente tem essa força, né, de Oxum casado com Xangô. Quando a gente está falando da pedra, a gente está falando a solidez da lei de Deus, da ação e reação. A gente fala Xangô é pedra. E não é pedrinha, ele é a pedra grande, é sólida. Tanto que a gente fala, um ótimo ponto de Pai Xangô é planalto, montanha. Isso. A gente, né, quando a gente fala montanha, né, o planalto, a gente está falando de algo que é muito sólido, é muito seguro, é muito estável. É isso. Então não é que ele seja a pedra mineral, porque mineral é Oxum. Ele é a estabilidade da lei divina, da ação e da reação. Ele é o que nos dá essa estabilidade. Por quê? Porque ele traz o equilíbrio. Ele guarda isso pra gente. Então ele é o guardião do equilíbrio. Aonde está começando a baixar, a balança está querendo pender para um lado, ele vem e equilibra. A balança está querendo pender para o outro, ele vem e ele equilibra. Então, eu não gosto muito de usar a palavra justiça porque a gente confunde dentro do nosso vocabulário. É muito pequena essa palavra para dizer quem é Xangô. Eu digo que ele é o guardião das leis divinas. Ele é o guardião da lei da ação e reação. Principalmente a lei da ação e reação. Esse é Pai Xangô. Ficou ótimo. E agora o nosso pai em comum. Hit Parade. É o top dos pais. Ogum. O cara famoso, o Pops total. É isso. Por que ele é o popstar dessa história toda? Por que ele é a estrela de Hollywood mais bem paga de Aruanda? Porque ele simboliza, ele é exatamente o arquétipo do homem, do masculino, do sagrado masculino. Ele é esse arquétipo. Ele é a representação de tudo que a gente possa imaginar do que é um homem que é o homem perfeito, o homem esperado, o homem ideal. Então ele traz esse arquétipo, né? Então por isso que ele é tão conhecido. E a gente vai pensar, quem é Pai Ogum? Ele é alto, forte, musculoso, barriga de gominho, sabe? Ele é aquele cara que chega, macho alfa, vai, diz, faz, né? Ele mata a cobra, mostra o pau. Esse é Pai Ogum. Isso! Essa força de Pai Ogum. Por isso ele é tão popstar. Mas aí a gente tem que entender. Ele se a gente disser de todos os pais e mães orixás, né? De todos os pais orixás, que são essas forças guardiãs, essas forças masculinas guardiãs, a gente está dizendo que se há uma regência, a regência é de Pai Ogum.
Ele é o simbolismo do guarda, do guardião, do que protege, do que vela, do que está por trás, do que luta, do que batalha. Então, ele traz essa força e não podia ser diferente, porque ele é o pai da lei. Ele é aquele que está guardando, ele guarda para que todas as leis divinas sejam cumpridas. E quem não cumpre, ele vai e executa. Né? Eu digo que muito essa proximidade Xangô-Ogum, porque assim, Xangô é aquele que olha, avalia, eu brinco assim, ele ouve todas as testemunhas, analisa os fatos, ele pega todas as provas, aí ele para, aí ele vê os antecedentes, né? E aí ele para, pensa, analisa, discernimento, né? E aí ele vai dar uma sentença. Isso é Xangô, ele dá uma sentença. Mas depois que ele dá a sentença, ele lava as mãos e acabou. A minha parte é da sentença, sou juiz. Eu analiso, dou sentença. Agora tem uma sentença. Quem deve paga, quem merece recebe. Ok, e aí? E aí Xangô diz, agora já não é mais a minha parte. A continuação dessa ação que começa em Xangô, chega em Ogum. Ogum é aquele que, se está tudo em equilíbrio, o assunto não é comigo. Está tudo em equilíbrio, o assunto não é comigo. Mas se a balança está pendendo, se Xangô disse, então, tem que ser a lei da ação e reação. Essa pessoa não está tendo um bom ato. Ela não está no merecimento de boas coisas. Pronto, né? Energeticamente vai e volta. Se eu mando uma energia para o universo, quem me devolve essa energia é Ogum. É Ogum. Mãe, fala um pouco desse tipo de pessoinha que somos nós duas, que são mulheres sob a força de Ogum, que a gente já começa o discurso pedindo desculpa. Mas não porque a gente esteja pedindo desculpa, é só porque a gente está avisando que a gente vai começar a coisa abrindo caminho com a espada, entendeu? Fala um pouco sobre essa força quando ela está presente, porque isso é muito interessante. É assim, quando a gente tem um homem, um filho de Ogum, então a coisa se encaixa muito bem. Porque eu já falei, ele é o arquétipo do homem ideal, o macho alfa, que vai, que batalha, que protege, que faz, atitude, potência, então tá tudo certo. Mas quando a gente tem, né, uma força de Ogum muito forte, presente como você em mim, né, uma filiação divina em você em mim, de Ogum numa mulher, o que Ogum faz com a gente? Primeiro, ele não vai fazer com que a gente vire homossexual. Fiquem tranquilos, filhas de Ogum, que isso não é verdadeiro. Né? Uma coisa é uma irradiação divina, outra coisa é o seu desejo, a sua identidade. E que isso não tem nada a ver com orixá. Esquece orixá, não põe a culpa no orixá. Esquece, ponto. Mas o que acontece? A gente é o que é, né? É isso. E independente do orixá que eu sou filha, é a minha identidade. Isso é meu. Eu nasci assim. Enfim, existem mulheres gays muito femininas. Muito, sim, lindas, e que ninguém diz nada, e filhas de Oxum, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas então acho que eu só queria começar assim. Mas agora o que acontece? Quando a gente traz uma força Ogum na vida de uma mulher, se a gente diz que nós temos masculino e feminino, o que acontece? O ânimos da gente, da mulher, o lado masculino da gente, ele recebe uma dose extra. Então começa a ter, o que é Pai Ogum? Pai Ogum é atitude. Ele não é pensar, ele é atitude. Tem que fazer? Já fiz. Não vou procrastinar nada, eu já fiz. Ah, mas não era para fazer? Ah, mas agora eu já fiz, já tá feito. É assim, é atitude, é solução. A pessoa chega com um problema, ela só quer te contar um problema, você já tá lá indo resolver o assunto. É atitude, é potência, né? É impulso. É muita palavra impulso. Então, o que acontece quando a mulher ela tem essa força forte desse guardião, né? Ela passa também a ter, né, o que a gente acha, nossa, essa mulher é meio masculinizada. Por quê? Porque ela tem um pensamento mais racional, porque ela não tem aquele... Eu vou falar agora com todo o carinho do mundo, né? Já peço desculpa, já vou pedir desculpa. Não tem o mimimi das filhas de Oxum. Pronto, já pedi desculpas.
Nada contra as filhas de Oxum, mas o que Tá, que é? então, e aí, como é que dá essa cruza de Oxum com Atenção, vocês querem saber o que é uma Oxum, assim, degoladora de cabeça? A gente sorri e depois É dá uma isso, patrolada. E aí a pessoa é fica, isso, é isso. É carinhosamente eu corto a sua cabeça e te peço desculpas com todo o amor do mundo que me cabe. É isso. Mas é esse o entendimento, né, de que se eu tenho o Pai Ogum no arquétipo do homem ideal, desse macho alfa, enfim, né, que é um grande estereótipo aí da sociedade, mas não importa. Então, a gente tem que entender que quando ele se manifesta numa mulher, claro que ela vai ficar muito mais guardiã, né, ela vai ficar muito mais decisiva, ativa, imperativa, líder, e tudo bem, né? Sem mexer com sensualidade, sexualidade, nem nada do tipo. Mas a gente tem Pai Ogum nessa força. Então, se existe de todos os pais, porque todos são guardiões, eu diria que aquele que rege essa energia do guardião masculino, essa força guardiã masculina, ela está encabeçada por Pai Ogum. Ele é a lei, né? Ele garante com que a lei da gravidade aconteça. Ele garante com que a lei da força centrípeta, da força centrífuga, a lei da ação e reação, qualquer lei, ele garante a ordem. Ele é a ordem. Ele é o guardião da ordem. E o universo só anda em harmonia porque tem uma ordem. Até o caos é ele que rege, porque ele rege o caos e a ordem, porque só pode haver ordem dentro do caos. Enfim, aí também a gente vai pro filosofar. Vamos lá. Continuando. Bom, para a gente conectar com Pai Ogum, eu lembrei agora, acho que é muito legal a gente ter uma coisa muito, 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 muito simples. Incenso. Incenso. Ele rege o elemento do ar. Ele rege a fala. A gente só fala porque o ar passa, né? Ele rege muito esse elemento ar que é o que a gente menos consegue pegar. Claro, vela, pode ser vermelha, pode ser azul royal, pode ser prata, você pode ter, né, uma série enfim, você pode ter a aqui no sul ferradura. até é verde, tá? Eu já descobri por quê. Verdade, é verdade, é verdade. Porque Eu acho que é verde por conta de São Sebastião. também, mas eu descobri que tem a ver com a bandeira pendurada na lança. A bandeira do Ah, estado de São tá. Paulo é azul, branca e vermelha, devido à influência francesa, e a nossa é Isso, verde, branca e vermelha, devido à influência espanhola e italiana. entendi. Então E aí aí a acabou. bandeira de Ogum, o estandarte de Ogum, São Jorge. Ah, então tá, não é São Sebastião, aí é São Jorge. São Jorge aqui. Tudo São Jorgeiro. Ah, nossa, Que bom, que bom. grosso, a gente é Enfim, grosso. é isso, é isso. Então eu digo assim, né? As pessoas acham, nossa, mas o incenso é uma coisa tão sutil. Como é o gum? É o ar, é o ar. Né? Então eu digo que tem uma coisa muito simples: acende um incenso, qualquer incenso. E nessa força de Ogum chama Ogum.